Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar para vocês sobre os tipos de ciclistas. Não é aquela história de Peba, Galáctico, não. São os tipos de ciclistas que nós temos nas provas de ciclismo de estrada. Por quê? Bem diferente do mountain bike, a gente tem uma forma como tudo é organizado na prova de ciclismo de estrada que faz com que nós tenhamos ciclistas com características diferentes em relação à forma de pedalar, em relação à sua característica física também. Então, basicamente, nós temos 5 tipos de ciclistas e aí nós temos algumas variações. É claro que não é porque o cara tem uma característica que ele não vai fazer outra coisa, mas ele vai se destacar em alguma delas. Vamos lá então? Primeiro, os escaladores, os caras que são aqueles caras bem magros, bem leves, que sobem muito bem. Geralmente esses escaladores, os caras pesam aí no máximo 65 quilos estourando, né? É claro que isso também tem a ver com a altura. Às vezes o cara é alto e magro, então ele consegue ser um escalador. Mas geralmente os escaladores eles não são altos, são baixos, muito magros e conseguem durante muito tempo o que? Subir, porque são muito leves e ao mesmo tempo eles não têm uma força, não têm uma característica de força para andar no plano. Então eu vou pegar um exemplo aí que é o escalador, é o cara que é tido como assim o escalador de todos os tempos, que é o Marco Pantani. O Marco Pantani era um cara que aprontava uma carnificina nas montanhas, mas no contrarrelógio ele não era tão bom, mas ele conseguia se garantir nas montanhas. Então esse aí é o escalador, o cara que sobe muito, mas no plano ele não tem uma força por causa do seu baixo peso. Próximo grupo, que são os sprinters. Aí, gente, a gente tem uma coisa bem interessante. Os sprinters, eles são os caras que ficam guardadinhos ali nas etapas planas, não sobem bem e vêm para aquela aproximação final. Então o cara tem muita potência. Só que olha que interessante, às vezes é um cara grande, que nem Marcel Kittel, mais antigo e talvez o maior sprinter de todos os tempos, Mario Cipollini, eram caras grandes e muito fortes. Ou tem outra situação, o cara é bem pequeno e tem uma grande relação peso-potência, só que ele não escala bem. Então a gente tem dois caras aí que eu vou dar de exemplo. O Mark Cavendish, que também tem uma quantidade absurda de vitórias, é um cara baixo, né, um cara pequeno, com uma posição muito aerodinâmica, e essa posição aerodinâmica e esse pequeno tamanho fazia com que ele conseguisse passar entre os caras ali e ganhar a prova. Então um sprinter bem diferente do Mario Cipollini, mas os dois são sprinters, tá? E outro cara que tem essa característica parecida com o Cav é o Caleb Ewan. É bem baixo e sprinta muito. Então a gente tem nos sprinters, não tem só uma característica física do cara, né? Você pega o Arnaud Demer, ganhou Maglia Ciclamino agora no Giro de Itália. Já é um cara mais alto, é um cara mais forte. Então essa característica aí dos sprinters. Geralmente eles não passam as montanhas, eles sobem muito mal. Bom, depois a gente tem os punchers. O que são os punchers? Os punchers são aqueles caras que sobem muito bem subidas curtas. Então o cara, ele chega numa subidinha curta, ele tem uma força, só que assim, ele não é um escalador. Ele é um pouquinho mais forte, tem uma característica assim de ter mais massa muscular, consegue passar uma subida curta muito forte, muito rápido, mas numa subida longa de vários quilômetros de serra, ele já não vai muito bem. Cara que é o estereótipo do puncher, que até é uma palavra em francês, é o puncher, eu acho que é assim que fala. É o Julian Lafilippe, que como ele ganhou o Mundial, justamente foi fazendo isso aí. Então ele é um cara que tem uma pancada muito forte numa subida curta, e depois ele é bom de contrarrelógio, ganhou contrarrelógio no Tour de France no ano passado. Então
esse aí é o puncher, o cara que sobe muito forte numa subida muito curta e ganha várias provas, as provas de Ardennes, as clássicas de Ardennes, como Liège-Bastogne-Liège, Flash-Wallonne, Amstel Gold Race, são provas características desses caras aí. Um cara também que era característico, que era assim, era o Philippe Gilbert. Depois a gente vai falar algumas coisinhas que o cara pode mudar de ser uma coisa para ser outra. Aí depois a gente tem os all-arounders. O que são esses all-arounders? É o cara que faz tudo. Faz tudo, ele anda bem no plano, ele anda bem na subida. Ele é um cara que tem uma característica assim, ele faz tudo bem. Esses all-arounders, ou esse cara, é o cara que vai ganhar as provas de 3 semanas. Tá? Então, esses caras aí, esses all-rounders, são os caras que vão ganhar o GC. Porque o all-rounder, o que é? Por exemplo, você pega o Froome, você pega o Nibali, você pega o Lance Armstrong. Eram caras que andavam muito bem no contrarrelógio, se defendiam nas montanhas. Então, o cara geralmente não sprinta muito bem, mas ele anda bem em quase todas as situações. E tem mais uma coisa. Esses caras que vão para ganhar essas provas de GC, eles têm uma recuperação muito boa. Então não adianta o cara andar bem um dia, ele tem que andar vários e vários e vários e vários dias. Certo? Então esse cara aí é o cara que tem essa característica. Ele é bom em várias coisas. É claro, ele vai se sobressair em uma. Por exemplo, o Primož Roglič, ele escala muito bem? Escala. Só que ele é um excelente contrarrelogista. Já já a gente vai falar sobre os contrarrelogistas. E aí a gente tem os caras que são os domestiques, ou seja, são os gregários, são os caras que trabalham para os outros. E aí vão ter várias características aí. Não é tão fácil classificar, são muitas coisas ainda, e a gente tem mais outros, né? Eu falei para vocês, são 5 principais. Então os escaladores, os sprintistas, os gregários, ou os caras que vão trabalhar para os outros, que a gente vai ter um monte de característica, os punchers e os all-rounders, tá? Além disso, tem mais coisas, né? Eu fiz uma pesquisa na internet e agora eu vou falar algumas coisas que também tem. Tem os especialistas. O que são os especialistas? Por exemplo, o cara que é especialista em contrarrelógio. O cara é um contrarrelogista absurdo. Filippo Ganna. Ele é um especialista em contrarrelógio. É campeão mundial de contrarrelógio. Ganhou os 3 contrarrelógios agora no Giro de Itália. Mas ele também ganhou uma etapa escapada do Giro de Itália. Olha que loucura. Então não é porque o cara ele é um contrarrelogista que ele vai andar só bem no contrarrelógio. Mesma coisa que o Rohan Dennis. Sobe muito bem. Pô, mas o cara é escalador? Não, ele não é escalador. Ele é um contrarrelogista. Mas se ele emagrecer, ele vai subir muito bem. Ele tem ali ó, a sua característica, né? De andar durante muito tempo, fazendo bastante força. E ele emagrece, ele vai se tornar um cara que sobe muito bem. Um exemplo disso foi, que talvez as pessoas não conheçam porque é mais antigo, foi o Miguel Indurain, que era um contrarrelogista absurdo, destruía todo mundo no contrarrelógio. Nas montanhas ele conseguia acompanhar os escaladores, só que no contrarrelógio ele colocava um tempo absurdo. Bradley Wiggins também tinha essa característica, ela ganhou o seu Tour de France dessa maneira, ganhou os 2 contrarrelógios e na montanha ele só acompanhava os caras, os escaladores. Bom, além disso, gente, a gente tem, bom, falando dos contrarrelogistas, geralmente esses caras, eles são o quê? Eles são altos, geralmente muito fortes, né, pesados, têm uma potência absoluta muito grande. Fabian Cancellara, né? Então esses caras, eles têm uma potência absoluta muito grande. Mas também existe o caso do cara que é um contrarrelogista pequeno, leve e muito aerodinâmico. Que é o caso, por exemplo, do Roglič, que é o caso do Pogacar. Só que tem uma diferença muito grande. Você fazer um contrarrelógio só num dia e você fazer um contrarrelógio numa grande volta. Eu lembro de uma vez que o Alberto Contador ganhou um contrarrelógio no Tour de France, ganhou do Fabian Cancellara. Por quê? Qual a diferença? Era a penúltima etapa, a 20ª etapa, e o Cancellara estava muito cansado.
Ele não tem uma recuperação igual ao Alberto Contador. Eu lembro que eu vi uma entrevista do Alberto Contador que ele falou assim, qual a sua melhor característica como ciclista? Ele falou assim, a minha recuperação. Então o cara vai lá, faz uma etapa duríssima, no outro dia ele tá bom para fazer a etapa duríssima de novo, no outro dia ele tá bom para fazer a etapa duríssima de novo. Então, essa que é a diferença de um cara ganhar uma grande volta, ganhar um GC. A recuperação. Quanto melhor o cara se recupera, ele vai ser um melhor ganhador de grande volta. Bom, além disso, gente, nós também temos os caras que são, a gente até brinca, né? Que são aqueles caras chamados de roladores. O cara que coloca no plano e torce o cabo e você tem que ficar ali. Eu que sou magrinho, sofro para andar na roda. Geralmente esses caras, eles são os caras que vão bem nas provas clássicas. Mas, vamos pegar esses caras aí e vamos dar um nome, né? A gente brinca, né? O pessoal tem até gíria, os classiqueiros. Quem são esses classiqueiros? Esses caras que andam bem nas clássicas. Não adianta só o cara... Não, tô assim porque tá calor pra caramba aqui. Não adianta só o cara andar bem, ter força. Não, o cara também tem que ter habilidade. Então, às vezes, você vê um cara lá, andando numa prova como as provas da Bélgica, e você vê que o cara tem que ter muita habilidade para andar ali nos paralelepípedos. Então, esses classiqueiros, esses caras que se especializam nisso aí, eles têm que ter essa característica. Então, Tom Boonen é um cara que se especializou em andar bem nas clássicas, tá? Mas ele também ia lá no Tour de France disputar. O Sagan, ele teve até mais sucesso ganhando suas 7 camisas no Tour de France verdes do que nas clássicas. Ele ganhou Roubaix e ganhou Flandres, tá? Mas você pega o Boonen ganhou 4 Roubaix, 3 Flandres. Cancellara ganhou 3 Roubaix, 3 Flandres. Então, essas características aí, elas também são variantes. E outra coisa interessante, o Cancellara e o Boonen, que foi uma das maiores rivalidades que nós tivemos nas grandes clássicas belgas. E agora está saindo uma nova, né? Wout van Aert e Mathieu van der Poel. Então, os caras, eles têm que subir bem, porque Flandres tem que subir. O cara tem que rodar bem no plano e o cara tem que sprintar. Eu lembro de uma entrevista que eu vi do Cancellara, e o Cancellara falou assim, eu tenho que aprender a sprintar. E ele ganhou Flandres no sprint com 4 caras. Ele ganhou do Avermaet no sprint, que é um cara que sprintava muito bem. Ele ganhou do cara, Flandres. Então, esses caras, esses classiqueiros belgas, eles também têm que ter uma característica bem peculiar, e é mais um tipo de ciclista que a gente tem que falar aí. Antigamente, todo mundo corria tudo. Hoje, as coisas estão cada vez mais especializadas. Então, quando um cara que é especialista em ganhar uma grande volta, que é um cara que tem, tipo o Froome. O Froome, o negócio dele é ganhar a grande volta. Agora, ele está tentando se recuperar do seu acidente para o ano que vem conseguir disputar um Tour de France e ganhar. Eu acho difícil, mas ele pode conseguir. O que eu acho interessante, ele não consegue pegar uma prova de um dia, que é uma clássica, como Liège-Bastogne-Liège, ele é leve, ele é um escalador, ele não consegue ir bem, nunca conseguiu ir bem. Então, hoje em dia, o ciclismo está cada vez mais, mais dividido. Então, às vezes você pega um cara como o Nibali. O Nibali é um cara que anda bem em grandes voltas, ganha grandes voltas, já ganhou, né? Ganhou as 3 grandes voltas, ganhou o Tour, ganhou o Giro 2 vezes e ganhou a Vuelta. E ganha prova de um dia monumento, como o Giro de Lombardia, que ele ganhou 2 vezes, e ganhou a Milan-San Remo. Então isso hoje em dia está cada vez mais raro. Você pega outro exemplo de um cara que é especialista, é um puncher, que é o Jakob Fuglsang. O Jakob Fuglsang é um puncher, é um cara que ganhou agora o Giro de Lombardia esse ano, ganhou a Liège-Bastogne-Liège em 2019. Ele é um puncher, é um cara que sobe muito forte, muito rápido num percurso pequeno, só que ele não é um cara que anda bem. Não é que ele não anda bem, ele anda bem num Grand Tour, só que ele não consegue ganhar. Que foi o caso agora do Giro de Itália, ele conseguiu fazer 6º. Mas ele nunca conseguiu ganhar uma grande volta. Então, esses são aí os tipos de ciclistas. É claro, o que vai acontecer? Existem caras,
o que mais interessante de tudo, que eu acho mais legal. No começo da carreira, o cara tem uma característica. E aí ele vai envelhecendo, o corpo da gente vai mudando. Gente, eu tenho 43 anos. Hoje eu não tenho a recuperação. Eu sou um peba, né? Desculpa, eu fiz um vídeo de comparação no Strava aí, vocês viram tanto que eu sou peba. Mas eu, comigo mesmo, eu vejo. Hoje eu não tenho mais a velocidade que eu tinha há 10 anos atrás. Eu não consigo fazer um treino muito rápido. Mas eu tenho muito mais resistência. Então, é isso que é interessante. E a mesma coisa vai acontecer com os ciclistas profissionais. Vamos pegar o caso do Philippe Gilbert. Philippe Gilbert, quando ele começou a carreira, ele era um puncher. Ele é um cara que foi lá e ganhou todas as provas clássicas de Ardennes. Eu lembro em 2011 ele ganhou tudo. Ele ganhou Flash Wallonne, ganhou Amstel Gold Race e ganhou Liège-Bastogne-Liège com a mão nas costas, brincando. Aí ele se reinventou depois de uns 3, 4 anos, e aí em 2017 ele ganhou Flandres. Para um cara que é um escalador, ganhar Flandres é muito difícil, porque Flandres o cara tem que ser muito mais forte, corpulento. Então ele trabalhou tudo isso, trabalhou massa muscular, trabalhou treino diferente. Para ele ganhou Flandres escapado em 2017, é claro. Quem quiser ver a corrida e coloca, foi uma prova maravilhosa. E foi impressionante o que ele fez. Ele já tinha as características de subida. Beleza. Aí o que ele fez? 2019, ano passado, ganhou Roubaix. Que é uma prova plana. Roubaix, você anda 260 km e não sobe nem 1000 metros. É plano, é potência pura. Então, olha que interessante. O cara no começo da carreira era um puncher. Hoje ele virou um classiqueiro rolador. Um cara para andar em Roubaix é totalmente diferente do que um cara para andar em Flandres. Até que dá, né? Porque você vê a questão do Cancellara e do Boonen conseguiram ganhar no mesmo ano. Flandres e Roubaix. Agora, o cara ganhar Liège-Bastogne-Liège, Amstel Gold Race e ganhar Flandres e Roubaix já é uma outra história. E eu já falei em outros vídeos aqui, o Philippe Gilbert só falta ganhar Milan-San Remo. Esse ano ele foi quarto. Então o cara ainda conseguiu ir bem, né? Então ele está tentando ganhar os 5 monumentos. Coisa hoje em dia muito difícil. O ciclismo antigamente era muito mais... todo mundo corria tudo, como eu disse. Hoje está muito mais separadinho aí. Beleza, galera? Então, na minha loucura aqui, vendo as características dos ciclistas, vendo cada um, a gente até treinando entre nós, no nosso grupo de pedal, vai vendo as características de cada um, resolvi fazer esse vídeo aí. E aí, pessoal, se vocês tiverem mais algum tipo de ciclista, é claro que eu tô falando da coisa... Ah, tem o rodeiro, tem o não sei o que... Não, não é isso. Deixa aqui embaixo nos comentários, se você também quiser falar qual que é a sua característica de ciclista, né? Eu, sinceramente, eu achava que eu era escalador. Depois que eu fui viajar para fora e correr uma prova de montanha de verdade, eu vi que eu não era escalador. Hoje eu não sei o que eu sou. Eu sou amador, eu gosto de pedalar. Mas deixa aí embaixo aí nos comentários se você quiser alguma coisa a respeito disso aí, falando dessas características de ciclistas. Se não está inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho para receber notificações de novos vídeos. E é isso aí, galera. Valeu, até, abraço.